João Morel fez história na fronteira entre Brasil e Paraguai comercializando ervas. Ele começou contrabandeando café na fronteira e depois passou a vender substâncias ilícitas, principalmente erva e pó. Durante bastante tempo, o clã Morel dominou o comércio ilegal de substâncias em Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul, e Capitambado, no Paraguai. Hoje, vamos conhecer sua impressionante história. Galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e tal. A família Morel, historicamente, ela era do Paraguai, né? Ali da região da fronteira, então sempre são meio paraguaios, meio brasileiros ali. Durante muitos anos, a família Morel dominou ali o comércio ilegal de substâncias naquela região e dominou aquela rota que depois foi passada pelos brasileiros. Foi pega aí primeiro pelo Fernando de Beiramar, depois pelo Ser Vermelho e o comando. Não que o Fernandinho não faça parte do comando do Ser Vermelho, mas ele tinha um outro regime assim, de filiação, que era a matutagem que ele fazia e vendia exclusivamente para os caras. E lógico que ele era cadastrado ali pelos caras no Ser Vermelho. Mas o Morel é uma história interessante porque, um a um, aqueles grandes e antigos e tradicionais comerciantes ilegais de substâncias que controlavam essas rotas foram ou perdendo a vida ou sendo presos pela Polícia Federal e foram, obviamente, substituídos por outras pessoas. E agora pelas duas organizações aqui do Brasil, que cresceram bastante e ganharam muito dinheiro. E hoje a gente vai contar a história do João Morel, que é um desses caras, e o destino que ele teve. Talvez um dos primeiros grandes chefões aí dos últimos que a gente teve, que foi tirado do jogo, beleza? Então deixa seu like enquanto o Edu roda a vinheta. Ele vai rodar, você já coloca o dedinho no like aí, tamo junto, beleza? Edu, roda a vinheta. Pessoal, nós já fizemos vários vídeos sobre a fronteira do Brasil e do Paraguai e como essa região é importante para o comércio ilegal de substâncias. Se vocês procurarem aqui no canal, vão encontrar vídeos sobre o Jorge Rafatomani, o Cabeça Branca, o Líder Cabral, o Fernandinho Beiramar, Jarvis Pavão. Todos esses caras aqui tem vídeo aqui para vocês entenderem tudo. Inclusive, tem um vídeo aqui que a gente chama Segunda Guerra do Paraguai, que é quando o Fernandinho foi lá para a região do Paraguai e tomou a região do Paraguai das mãos do João Morel, mas aqui a gente vai falar um pouco. Mas eu queria pedir até pro Edu colocar a thumb desse vídeo nosso aí, do Fernandinho Beiramar, quando ele vai lá pro Paraguai, que chama Segunda Guerra do Paraguai, para vocês verem aí, para depois vocês irem assistir esse vídeo, que ele tem 40 minutos, que eu explico detalhadamente essa odisseia do Fernandinho ali, com mais 7 caras da quadrilha dele, que toma este lugar. É um absurdo a história, velho. Vocês vão ver que é bagulho de cinema. Vocês vão falar assim, cara, que absurdo, né? Hoje a gente vai focar na história do João Morel e do clã dele, que durante muitos anos dominou o comércio de erva naquela região, chegando a ser chamado de o rei da erva. Lógico que é o rei da mata, mas a gente falar isso dá um problema aqui, tá? Para contar essa história, nós vamos usar 3 referências que são muito importantes para compreender o papel da fronteira entre o Brasil e o Paraguai no comércio ilegal de substâncias e muitas das disputas que ocorreu ali e que continuam ocorrendo. A gente indica que vocês leiam o livro A Guerra, da Camila Nunes Dias e do Bruno Paes Manso. É um trabalho de pesquisa maravilhoso. É um trabalho de pesquisa robusto, bem feito, bem trabalhado, com fontes exclusivas, que, meu amigo, vocês vão entender muita coisa. E também o livro A Rota Caipira Calha Massa, assim, que ensina muita coisa. E aí a gente tem também o relatório. Esse a gente leu inteiro para fazer vários vídeos. O relatório do narco comércio ilegal de substâncias. Não posso falar o nome inteiro, mas vocês já sabem do que eu tô falando aí. Que traz muitas informações importantes sobre esse tema. Dito isso, vamos passar para a história do João Morel e da sua família. Galera, a família Morel esteve em evidência na fronteira entre Brasil e Paraguai por cerca de 40 anos, 4 décadas à frente do negócio. Primeiro com o contrabando de café, depois com o comércio ilegal de erva e posteriormente o pó, que começou a dar muito dinheiro ali na época do Escobar. Galera, esse lance do café, a gente já falou isso daí no vídeo do Cabeça Branca. Antigamente, assim, nos anos 70, o Brasil colocou o preço da exportação de café bem alto. Então, para sair daqui tinha que pagar muito caro. E isso, além de encarecer o preço, diminuía o interesse de agentes internacionais que acabavam comprando de outros lugares. Para manter o preço do café aqui, inclusive, né? Era uma medida protecionista. Aí, o que os caras faziam? Os grandes produtores de café contavam com contrabandistas que pegavam café no Brasil, levavam para o Paraguai e exportavam por lá, porque a tarifa era bem mais barata. Em alguns casos, nem tarifa tinham. Quando deu de baixar a taxa do café e já não ser mais tão importante esse tipo de contrabando, a rota já existia, era só trocar o produto, foi trocado por erva, bebida e
pó. Para vocês compreenderem melhor o que a gente está falando, é bom situar o espaço na história. O clã Morel, ele transitava entre a cidade de Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul, e Capitão Bado, no Paraguai. Fronteira complicadíssima, tá? O João Morel nasceu na cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, mas ficou radicado no Paraguai. Ele fazia parte da 4ª geração da sua família que estava envolvida nessas exportações de contrabando. Assim como seus familiares, João Morel começou com o contrabando de café nos anos 70 e 80. O relatório da CPI mostra bem esse caminho seguido por João Morel. Do café, ele passou para a erva e acabou ganhando o apelido de Rei da Erva. Com o lucro que essa substância ilícita dava, a família Morel transfere seus negócios do café para a Verdinha e isso vai lhe dar grande poder na fronteira. Até hoje o Paraguai produz cerca de 80% do negócio da Verdinha exportada para o Brasil, do PREM. Nos outros 20% é produzido na região do Nordeste, quando a gente fala do quadrilátero ali do triângulo do negócio. João Morel era chefe do clã familiar formado por seu irmão Israel Morel, sua irmã Lucília Morel e vários de seus filhos, entre eles Mauro, Ramon, Gustavo e Lidiane. Guarde esses nomes que depois a gente vai falar deles um pouco. Como a sua família estava envolvida há anos com o contrabando, os Morel sabiam quais eram os melhores rotas que abasteciam há anos o mercado brasileiro, principalmente nos morros cariocas. Galera, esse relatório da CPI, ele é um documento muito bom. A CPI foi tocada pelo Magno Malta com muita coragem, tá? O Magno Malta foi um político muito corajoso naquele período de fazer essa CPI. E pra você ter ideia, era igual os bagulho da máfia italiana quando era julgado, velho. As pessoas vestiam balaclavo, elas colocavam camiseta na cabeça pra ninguém reconhecer quem elas eram pra testemunhar ali na CPI. Muito tenso. Mas vocês podem entender muita coisa através disso. O João Morel era chefe do clã familiar dele e era considerado uma pessoa muito carismática, porém extremamente perigosa, tá ligado? Tem foto do João Morel, por exemplo, em festa de criança, mano, que ele tá lá na festa dos netos e tal, dando risada. Ele parece um vozão, mano, parecia um vozão, tá ligado? Na época que o Morel dominava o comércio ilegal de substâncias na fronteira, a cidade de Capitão Bado tinha cerca de 10 mil habitantes e todos ali sabiam quem era o Morel e os respeitava muito. A família Morel era praticamente dona da cidade inteira. Nada entrava ou saía de Capitão Bado sem que eles soubessem disso. O mesmo acontecia com a cidade de Coronel Sapucaia e os Morel dominavam tudo por ali. Tudo mesmo, tá? Capitão Bado e Coronel Sapucaia são praticamente grudados, são cidades irmãs. A família Morel também prestava uma série de serviços para a comunidade, atuando em situações em que o Estado Paraguai e o Estado brasileiro eram ausentes. Diante disso, a comunidade das duas cidades gostavam muito do Morel. Ele era muito querido por todos. Uma característica muito forte desses caras é que eles não deixavam o bagulho virar bagunça, entendeu? A cidade era extremamente segura. A verdade é essa. O João Morel também era muito rico e poderoso. Alguém influente de verdade. Ele tinha uma frota de aviões de pequeno porte que eram usadas para transportar substâncias ilegais. É tipo o poderoso chefão mesmo. Diariamente, a família Morel enviava 20 aviões de erva para o Brasil por dia. Por dia. O que dava em torno de 20 toneladas. É bagulho pra maconheiro, pra caramba fumar. A família Morel tinha várias fazendas com pistas de pouso no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Dessas fazendas pousavam pequenas e médias aeronaves vindas da Bolívia e da Colômbia que traziam toneladas de pó que eram carregadas para diversos pontos do Brasil. O Morel também enviava em suas fazendas, dentro de suas fazendas, grandes carregamentos que eram enviados para criminosos lá no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, nos anos 90, ele era o principal entreposto entre Colômbia e plantações no Paraguai e Rio de Janeiro e São Paulo. Além do poder econômico, a família Morel tinha muito poder político também. Quando o João Morel apoiava um candidato, o candidato ganhava a eleição, seja vereador, prefeito e até deputado. Quando necessário, João Morel não hesitava em fazer uso da violência, mas ele preferia fazer uso da negociação sempre que possível. Ele sempre falava que tirar a vida de um homem ou tirar as coisas de um homem é uma coisa que depois você não tem muito sossego, porque sempre pode haver uma vingança e você tem que estar preparado para essa retaliação. Era João Morel que figurava pequenos comerciantes ilegais que dominavam, e aí ele dominava essa região, como eu disse para vocês, para não virar bagunça. Sua família não fazia distinção, eles vendiam para qualquer organização que procurasse. Na verdade, eles vendiam até para pessoa física. Se você chegasse lá com dinheiro e falasse assim, eu quero comprar, ele vendia para você. Sabendo que seria difícil lidar com o clã Morel, muita gente que queria vender substâncias na fronteira acabava indo para Pedro Juan Cabaleiro, outro lugar no qual a gente já falou bastante aqui. Então a gente tinha essas duas fronteiras, essas duas cidades, Coronel Sapucaia e Capitão Bado. Depois a gente tinha o Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã. Então, como o Morel controlava muita região e ele escolhia para quem ele vendia ou não,
basicamente para todo mundo, mas não tinha exclusividade. Então, às vezes, o cara ia lá para buscar 2 toneladas de pó, ele já tinha vendido pelo menos 1,5 tonelada para quem fosse buscar. Muita gente acabou indo para Pedro Juan Cabaleiro. E aí, para saber mais sobre esse local, vocês assistem aí o dossiê Jorge Raffatomani, que é bem detalhado sobre a vida do cara. Contando a história da família Morel, essa hegemonia que eles tinham na fronteira vai começar a ser ameaçada com a chegada de Fernandinho Beiramar àquela região. Fernandinho Beiramar conseguiu fornecedores de erva direto da Colômbia e de pó também, através de um amigo nas Farc, o Negro Acácio. A gente também tem o vídeo do Negro Acácio aqui para vocês assistirem, que é bastante interessante. O que o Fernandinho fez? Ele descobriu isso e ele tentou cortar esses intermediários. Tem uma outra coisa que é interessante para falar, que é o roubo de carros que era feito no Brasil e depois levado pelo Paraguai, que fez muita gente passar por aquela região e ver que era interessante ali a venda do comércio ilegal de substâncias, tá? Então, muitos ladrões de carro passaram do roubo de carro para o comércio ilegal de substâncias. O Fernandinho Beiramar então desce para o Paraguai, ele conhecia bastante a família Morel e dizem que até a família Morel acolheu ele durante um tempo. Ele fugiu da cadeia de Belo Horizonte em 1996 e ele foi acolhido lá em Capitão Bado, e o Morel gostava muito dele. Bom, essa acolhida do Fernandinho Beiramar pelo Morel vai permitir que o comerciante ilegal de substâncias carioca se tornasse um dos maiores exportadores de substâncias ilícitas, porque o Morel realmente deu uma preferência para o Fernandinho, até porque o Fernandinho tinha o canal do pó. Então era interesse do Morel também, porque o Fernandinho conseguia colocar muitas toneladas dentro do Paraguai, então dobrou também o faturamento da família Morel, enquanto o Fernandinho estava lá. Cara, para você ter uma ideia, o Morel, segundo a CPI, ele chegava a faturar 10 milhões de reais por mês, tá? É muito dinheiro. Bom, em novembro de 1999 começa a CPI e Fernandinho Beiramar e João Morel estão na lista dos investigados. A CPI produziu um relatório de mais de 1.000 páginas que apresentam todas as atividades ilegais do clã Morel, de Beiramar e uma série de outros criminosos envolvidos no comércio ilegal de substâncias. Em março de 2000, João Morel acabou sendo preso, acusado de ser dono do carregamento de pó encontrado dentro do avião que caiu na cidade de Eldorado, ali no Mato Grosso do Sul. Era o que faltava para colocar o velho dentro da cadeia. Com isso, os negócios da família Morel passam para as mãos dos filhos Ramon e Mauro. A partir daí, a relação entre os Morel e o grupo de Fernandinho Beiramar começa a azedar. Beiramar suspeita que os Morel traíram ele e passaram sua localização para a polícia em troca da redução de pena do pai, como se eles tivessem feito uma delação premiada, tá ligado? E aí, o Fernandinho tem uma perda muito grande, que é do Jaime Amato Filho, que era um dos principais sicários do Fernandinho, como o Chapolin era, o Marcos Marinho. Só que o Jaime tinha sido criado com o Fernandinho, eles tinham uma ligação carinhosa muito grande, e aí o Fernandinho colocou na conta do João Morel essa entrega do Jaime Amato Filho, que foi preso. Os irmãos Morel chegaram a depor na CPI, mas afirmaram que não tinham nenhuma relação com o Fernandinho e que não sabiam onde ele estava. Mas no dia 13 de janeiro de 2001, os irmãos Ramon Morel e o Mauro Morel foram executados com tiros de metralhadora em sua fazenda em Silo Ouro Branco, localizada em Capitão Bado. Para a polícia, os irmãos Morel foram eliminados a mando de Fernandinho Beiramar. O crime teria sido uma queima de arquivo. Os autores dos disparos foram 4 homens que estavam em uma caminhonete importada. De acordo com o processo, os líderes da ação foram Marcos Marinho, o famoso Chapolin. O Chapolin era executor do Beiramar. Acho que vale também colocar a thumb aí a história do Chapolin, que é uma história bem pesada, que é o cara que não perdia nada para aqueles caras colombianos e mexicanos que aparecem nessas séries. E o outro que participou dessas mortes aí dos filhos do Morel foi o Alexandre Cardoso dos Santos, conhecido como Chiquinho Meleca. Ele era o chefe de logística do Beiramar. Nós temos vídeo também contando a história do Chiquinho Meleca. A morte dos filhos do João Morel foi um duro golpe para a família. Embora apontado como mandante desse crime, Fernandinho Beiramar sempre negou que tivesse envolvimento. Mas em uma entrevista para a rádio paraguaia ABC, ele acabou confessando o crime. Fernandinho Beiramar afirmou, abre aspas, com todo respeito ao senhor João Morel, mas ele nunca me perdoará por ter ordenado a morte de seus filhos, fecha aspas. O Fernandinho naquela época era gigantesco ali no crime, tá? Mas no final de 21 de janeiro de 2001, João Morel também foi morto dentro do presídio de segurança máxima de Campo Grande. Ele foi atingido por 6 golpes de uma faca artesanal construída dentro do presídio. Fernandinho Beiramar novamente foi acusado de ser o mandante desse crime. Durante o julgamento desse caso, o Fernandinho negou qualquer envolvimento da morte do João Morel e disse que ele considerava o João Morel como alguém que o ajudou muito, e é verdade.
Tem algumas cenas do julgamento do Beiramar disso, cara, foi assim uma comoção geral e tal. A gente vai ver se a gente coloca pra vocês esse vídeo aí também. O MSTV de hoje começa com imagens do Fórum de Campo Grande, onde o traficante Fernandinho Beiramar está sendo julgado neste momento, agora 12h50. A rotina no centro de Campo Grande mudou nesta terça-feira. Ruas foram fechadas e um grande número de policiais está na área. Tudo por conta do julgamento do traficante Fernandinho Beiramar. Ele é acusado de mandar matar há 8 anos um rival numa disputa pelo tráfico de drogas. O esquema de segurança para o julgamento começou a ser feito há cerca de um mês. 300 policiais estão envolvidos. O repórter Marcos Anelo acompanha a movimentação em frente ao fórum. Olá, Anelo, muito boa tarde. Há quantas horas já dura o julgamento? Boa tarde, Rodrigo. Olha só, o julgamento começou às 9 horas, agora quase 1h da tarde, só que o julgamento foi suspenso faz mais ou menos meia hora para que todos pudessem almoçar. Ou seja, foram 3 horas, por volta de 3 horas de julgamento até agora. Todos estão almoçando, inclusive o traficante Fernandinho Beiramar. O cardápio é o seguinte, viu? Arroz, feijão, frango e salada. Eu estou aqui com a Dulcineia. A Dulcineia está acompanhando o julgamento. Ela faz parte de júri popular, não deste júri, é claro, porque nós nem poderíamos estar entrevistando aqui alguém que faz parte deste júri. Mas ela faz parte de outros júris populares e vai contar pra gente a impressão que está tendo desse julgamento. Boa tarde. Boa tarde. A impressão que eu estou tendo é um pouco complicada. Mas né? e agora, Porque Camila? se trata de um criminoso, né, conhecido internacionalmente, e para quem está julgando não vai ser fácil a tarefa, né? É uma tarefa difícil. Você acha que ele vai ser condenado ou não? Ao meu entender, eu acredito que vá. Ok, Dulcineia, obrigado pelas suas informações, participar aqui com a gente. Lembrando que o julgamento pode terminar hoje, no início da noite ou no final da tarde. Vamos falar um pouquinho sobre as ruas que foram interditadas aqui próximas ao fórum. A gente está vendo aqui todo o quadrilátero envolvendo a Rua Barão do Rio Branco, a Rua da Paz e a Rua 25 de Dezembro. Todas estas ruas foram interditadas parcialmente. Então as pessoas estão tendo um pouco de dificuldade de se deslocar. A gente percebe que alguns carros aparecem de vez em quando aqui, ou seja, nem todos sabem que este quadrilátero está interditado. Portanto, essa interdição deve permanecer até o fim do julgamento. Nossa equipe chegou aqui por volta de 5h30 da manhã e acompanhou também a chegada do por volta de 6h30 da manhã. Foi um aparato policial intenso, mais ou menos 300 homens, para escoltar Fernandinho Beiramar do Presídio Federal de Campo Grande, onde ele está desde 2007, até o fórum aqui da cidade. Voltamos ao estúdio. Ok, obrigado por enquanto, Anelo. Bom, e para entender melhor o porquê de toda essa mobilização para o julgamento de Fernandinho Beiramar, nós preparamos uma reportagem que conta como o traficante, já condenado em 4 estados brasileiros, conseguiu acumular ao longo dos seus 42 anos de idade cerca de 130 anos de pena. Ainda de madrugada, já havia movimentação no Presídio Federal de Campo Grande. Agentes penitenciários, homens da Força Nacional, policiais militares e federais envolvidos numa operação especial para levar o traficante Luiz Fernando da Costa do Presídio Federal até o Fórum de Campo Grande. Numa das viaturas estava o preso, considerado pelas autoridades de segurança como o maior traficante de drogas e armas da América Latina. O comboio, seguido pelo helicóptero, percorreu o trajeto de 16 quilômetros até a região central da cidade. As ruas no entorno do Tribunal do Júri foram interditadas. A operação policial garantiu o isolamento do preso. Nós fazemos um planejamento prevendo todas as possibilidades. Tanto é que hoje você pode observar a guarnição e como está guarnecido o fórum. Nós temos aí aproximadamente 251 envolvendo Força Nacional, DPEM e Polícia Militar, as especializadas da Polícia Militar, que é a Companhia de Gerenciamento de Crise, e o Policiamento de Trânsito. Já foi feita uma varredura dentro do prédio do fórum. Segundo informações da Justiça, Luiz Fernando da Costa começou ainda jovem na criminalidade, furtando armas do Exército e vendendo para organizações criminosas. A primeira pena, aos 20 anos, foi por assalto. Ficou 2 anos preso. Em liberdade, voltou a viver na favela e passou a comandar o tráfico de drogas no Rio de Janeiro.
Em 1996, foi preso por tráfico, mas não ficou nem um ano na penitenciária de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Fugiu da cadeia pela porta da frente. Durante anos, ficou refugiado nos países vizinhos, até ser preso na Colômbia e extraditado para o Brasil em 2001. Desde então, passou por 10 presídios, até que em 2007 foi transferido para Campo Grande. Fernandinho Beiramar já é condenado a 130 anos de prisão. Ele cumpre pena por crimes como extorsão, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Mas, segundo os advogados, esta é a primeira vez que ele é julgado por um crime de homicídio. A acusação é de que ele seja o mandante do assassinato de um traficante rival. Em janeiro de 2001, João Morel foi encontrado morto numa cela da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande. Ele foi assassinado com golpes de uma faca artesanal. Segundo as investigações, 4 presos teriam cometido o crime a mando de Beiramar. Morel era o chefe da família, que por 40 anos comandou o tráfico de drogas no Paraguai. Vivia em Capitambado, cidade vizinha a Coronel Sapucaí, em Mato Grosso do Sul. Chegou a fornecer para Beiramar. Mas quando o traficante carioca fugiu do Brasil e se refugiou no Paraguai, os dois começaram uma disputa pelo controle do tráfico na região. Dos 8 réus acusados de participação no assassinato de João Morel, 4 foram assassinados, 2 aguardam julgamento. Odair Moreira da Silva confessou o assassinato e em 2004 foi condenado a 16 anos de prisão. Se condenado hoje, Beiramar pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Segundo os advogados, não existem provas para condenar o traficante e a pena não faria diferença no tempo de reclusão. Um terço de 120, 140 é a mesma coisa, dá mais de 30 anos. Pois é, o advogado diz isso porque a Constituição brasileira prevê que o condenado cumpra no máximo 30 anos de prisão. Ainda segundo a defesa, Fernandinho Beiramar responde a outros 2 processos por homicídio no Rio de Janeiro. Nós voltamos a falar sobre o julgamento do traficante Fernandinho Beiramar. Vamos voltar ao Fórum de Campo Grande. O repórter Oswaldo Nóbrega acompanha os trabalhos lá de dentro. Oswaldo, a gente sabe que o julgamento agora tem uma pausa para o almoço, né? Mas já tem o horário que os trabalhos serão retomados? Exatamente, Rodrigo. Boa tarde a todos. É o seguinte, os trabalhos devem recomeçar nos próximos 15, 20 minutos. E logo no início do julgamento, o Fernandinho Beiramar foi interrogado durante 1 hora e ele negou todas as acusações contra ele, inclusive de que tinha amizade com os presos que executaram João Morel dentro de uma das celas do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. Beiramar admitiu conhecer a família Morel, mas disse que não mantinha negócios com os traficantes da fronteira. Ele também negou ligações com as Farc, um grupo guerrilheiro da Colômbia, que teria dado proteção ao traficante carioca. E num tom de ironia, Beiramar também disse que muitos crimes são atribuídos a ele por ele ser um preso famoso e que desperta a atenção da imprensa, da mídia. Ele também negou que seja o responsável pelas rebeliões em Bangu 1 em 2002 e que não é chefe de nenhum grupo criminoso. A gente vai ver agora como foi o início do julgamento de Fernandinho Beiramar, que entrou no plenário com aparência mais magra em comparação às aparições públicas anteriormente. Vamos ver. Todos que entraram no tribunal do júri passaram por revista em detectores de metais e máquina de raio-x. Durante 45 minutos antes do início do julgamento, os jornalistas puderam registrar as imagens dos preparativos para a sessão em plenário. Enquanto isso, policiais da Força Nacional faziam a segurança dentro e fora do prédio, com apoio de policiais militares e federais. Os advogados de defesa de Beiramar chegaram para a sessão com muitos documentos e convictos da absolvição do réu. Estamos confiantes. Por quê, doutor? Porque não tem provas. A única questão que dificulta um pouco são os antecedentes do réu, porque isso costuma influenciar, sobretudo, no tribunal do júri. O julgamento começou com 43 minutos de atraso, porque os advogados de defesa pediram tempo para conversar com Beiramar. O acusado entrou no plenário algemado e usando colete à prova de balas, que foram retirados por ordem do juiz Carlos Alberto Garcetti, a pedido de Beiramar. Após a formação do corpo de jurados, o traficante acusado de ser o mandante do assassinato do ex-sócio João Morel, numa cela da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande em 2001, foi interrogado pela defesa e acusação durante 1 hora e negou tudo. O senhor, como empresário, então, como se disse, intitulado no seu interrogatório aqui, também nunca teve negócio com o João Morel? Nenhum tipo de negócio com o seu João Morel.
Certo. O senhor conhecia a região de Capitão Barro? Conheço bem. Morou na região de Capitão Barro? Na região de Capitão Barro. Sabia se João Morel morava também naquela região? Sabia que morava sim. Tinha negócios em Capitão Barro? O João Morel ou eu? O senhor? Eu tinha negócio lá não. Não tinha? Não tinha. Vivia no que lá? Na época eu estava foragido da justiça, eu vivia escondido lá. Ele também negou que tenha ficado hospedado na fazenda de João Morel e disse que há uma tendência da mídia colocar nas suas costas tudo o que acontece. Fernandinho Beiramar acabou sendo condenado a 15 anos em regime fechado por esse crime. De acordo com o processo, Fernandinho contratou 3 homens conhecidos como francês Charles 37 para fazer o serviço. Eles teriam acionado 3 detentos que estavam no presídio e deviam para eles, e um deles ficou de sentinela na porta da cela e os outros 2 executaram o João Morel. O detento Dair Moreira da Silva assumiu a autoria do crime e negou qualquer relação com Beiramar. Ele afirmou que tirou a vida de João Morel por conta de uma briga que teria com o Coroa. Mas não foi essa a conclusão da justiça que acabou condenando todos os nomes apontados como envolvidos no crime. De acordo com o processo, a guerra entre Fernandinho Beiramar e a família Morel teve início com depoimentos do clã Morel na CPI e com as prisões de 2 homens de confiança de Beiramar, Marcelino Niterói em maio, que o Beiramar gostava muito, e lógico, o Jaime, como eu disse para vocês, em 30 de dezembro de 2000. Fernandinho teria interpretado essa prisão, né, como uma traição a ele e a toda a sua família e quadrilha, tá? Após a prisão do Beiramar e a morte dos membros da família Morel, quem assume o lugar é o Carlos Aria Cabral, que também era um cara bem pesado, também, tipo assim, tinha o naipe do Fernandinho também, os caras até disputavam ali de ruindade e agressividade. O Carlos Aria Cabral, ele era conhecido como Líder Cabral, tá? E era rival pesado do Beiramar. O Líder Cabral foi o que herdou o clã Morel depois que mataram a família Morel, tá? E ele também entrou em uma guerra sangrenta com a organização e, cara, foi uma das guerras mais sangrentas que eu já vi. Os caras invadiram a casa do Líder Cabral, se tiraram a vida de um monte de gente lá, isso tá bem descrito naquele vídeo que eu falei pra vocês sobre a Segunda Guerra do Paraguai, mas vocês vão lá ver. E aí o Cabral acabou tendo que sair, ele mandou tirar a vida de vários caras da quadrilha do Beiramar, supostamente, e ele acabou saindo do Paraguai ali, dizem que ele foi pra Argentina, nunca mais apareceu. E a família Morel, o clã Morel, até hoje, tá, pessoal? Eles são, as pessoas falam deles lá como alguém que conseguia organizar o crime ali na região. Bom, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se e vira membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir cada vez mais, cada vez melhor. Fui, valeu, até uma próxima.